Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Muito bom, estamos aqui juntos mais uma vez nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023. Você que está firme comigo, que está nessa força, que está nessa experiência deste ano glorioso que o Senhor nosso Deus está nos proporcionando. Você vai ser orientado por Deus. Você vai ouvir o Espírito de Deus em seu espírito e a sua vida vai ser vitoriosa. Esse ano vai ser um ano vitorioso. Esse ano vai ser um ano de grandes realizações, de grandes vitórias. Deus vai te dar muitas oportunidades e você precisa estar ligado, estar atento às oportunidades que o Senhor nosso Deus vai proporcionar a você. Nós queremos lembrar que amanhã, 18 horas em ponto, amanhã, domingo, temos a nossa ceia, né? Então, domingo, dia 8 de janeiro de 2023, vamos estar ali, em Atos, todos firmes, no mesmo espírito, propósito. Você que está aqui na cidade, você vai comparecer e vai apresentar diante do Senhor as suas honras. Esses primeiros minutos, essas primeiras horas, esses primeiros dias do ano que estamos ali consagrando diante do Senhor para que a nossa vida, para que tudo que estamos apresentando diante dele tenha a sua bênção, a sua orientação, tenha a sua força. Então amanhã, 18 horas, a nossa reunião está firme e espero você em Atos. Mas preste atenção numa coisa, não há nada mais importante na vida do que quando recebemos a orientação do Espírito Santo. Quando ele nos guia, quando ele abre os olhos do nosso entendimento. Quantas pessoas você vê se queixando da vida, se queixando da sorte? Quantas pessoas estão nesse momento totalmente desorientadas, se queixando de escolhas e decisões que fizeram? Não deu certo, muitos pensavam que estavam sendo orientados por Deus, e o que aconteceu depois é que ficou claro que Deus não estava orientando absolutamente nada. A pessoa estava ali influenciada, envolvida pela energia dos seus próprios desejos, recebendo informações muitas vezes de terceiros que supostamente têm a revelação de Deus, têm a direção de Deus, e você perdeu de ouvir o Espírito de Deus falando ao seu coração. Então muitas pessoas se queixam. E queixam-se do quê? A palavra do Senhor diz em Lamentações, no capítulo 3, está escrito o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Queixa-se cada um dos seus pecados. O sentido etimológico aqui da palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo é quando a pessoa não tem capacidade de acertar o alvo da sua vida. Queremos apresentar também dessa forma. A palavra pecado, ela significa tropeçar, dar um passo em falso, enganar-se, sujeito que se engana. E muitas pessoas, por isso que as pessoas, elas tropeçam, erram o alvo da sua vida, porque não tem a orientação do Espírito de Deus. Isso aconteceu muito no passado, quando Deus estava treinando Abraão, Isaac, Jacó. Deus treinou aqueles homens no deserto. Quando Deus chamou Abraão e mandou Abraão ir para o deserto, ele disse: você vai sair do meio da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Vai para o lugar que eu te mostrarei. E ali no deserto, ele foi treinado por Deus. Ele precisou mesmo ouvir a voz de Deus para ser guiado, para que as coisas funcionassem. Ele estava ali seguro. Toda vez que ele
ouvia outras vozes, a coisa dava errado. Isso aconteceu com ele também. Quando Sara deu à luz e o Senhor nosso Deus falou para ele. Quando o Senhor nosso Deus falou para ele: tu serás pai de muitas nações. E o Senhor falou para ele que Sara ia dar à luz. Ele tinha que segurar firme, ficar ali, seguro, naquela palavra, naquela orientação que ele recebeu em seu espírito. Mas o tempo passou e ele deu uma fraquejada. Ele ouviu a voz de Sara. E Sara fez uma proposta a ele. E você já conhece a história e conhece também quais foram as consequências na vida de Abraão. E exatamente isso que Deus está mostrando para você. Veja a experiência de Isaac, né? Quando Deus estava falando com ele. Veio uma grande fome naquela região, naquele território, e o Senhor falou para Isaac: não desças ao Egito, não vá para o Egito, fica no lugar que eu estou te mostrando, e você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter vitória, apesar desta seca, apesar desse deserto, apesar de tudo que você está vendo. Fica no lugar que eu estou te orientando. Não desças ao Egito. Não vá buscar ajuda do faraó. Então ele também precisou ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, para não errar o alvo da sua vida, para não errar o propósito da sua vida. Quantas pessoas fizeram planos quando eram mais jovens e pensaram: poxa, daqui a 10, 15 anos eu vou estar assim. Daqui a 10, 15 anos eu vou estar fazendo isso, eu vou estar em tal lugar, eu vou estar fazendo isso aqui. Mas erraram o alvo, ouviram orientações erradas, cederam a muitas coisas que surgiram no caminho para roubar a sua atenção, para distrair, para fazer o indivíduo perder o caminho. Exatamente isso. Errou o alvo. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: ainda tem jeito. O Senhor nosso Deus colocou você aí do outro lado para me ouvir, para dizer o seguinte: ainda tem jeito. Você pode tentar de novo. Você pode acertar um alvo. Você pode ter essa vitória, se permitir que o Espírito de Deus te dê a orientação que é necessária. E não tem nada a ver com vozes em sua cabeça, não tem nada a ver com receber orientações de terceiros, quando você julga que a pessoa tem a revelação do Senhor para a sua vida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a comunicação direta do Espírito Santo ao teu espírito. A palavra de Deus diz que Abraão foi aperfeiçoado na fé. Ele teve que aprender a discernir a voz de Deus. E eu repito, toda vez que ele não ouvia, a coisa dava errado. A exemplo dessa experiência de Sara, quando ele deu ouvidos a Sara, né, por conta de tudo que estava acontecendo. O desgaste, o cansaço, o tempo estava passando. Sara não estava no mesmo espírito que Abraão. Por isso que eu digo a você, muitas vezes você faz queixas e diz: a pessoa que está comigo não me dá apoio, a pessoa que está comigo não me passa espírito, a pessoa não está no mesmo espírito. Pois é, Deus está mandando você olhar para Abraão. Abraão também não teve que contar com a orientação de ninguém, e quando resolveu ouvir a orientação de uma outra pessoa, deu errado. Não tem essa de fazer queixas: não tem quem me oriente, não tem aquele que me dê apoio. Pois é, a palavra de Deus diz: era Abraão só quando eu o chamei, mas eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. É isso que Deus quer que você entenda. Ele te chamou e Ele quer te abençoar para multiplicar o que funciona, o que dá certo para você, para multiplicar a qualidade da sua vida.
para multiplicar a paz, para multiplicar o resultado das suas produções. Deus, à semelhança de Abraão, também te chamou. Ele sabe que neste deserto que os homens criam para os outros, neste mundo, Ele sabe que se nós não entendermos e não ouvirmos a voz de seu Espírito, nós vamos errar o alvo também. Então Isaac precisou ouvir a voz de Deus para não descer ao Egito. Abraão nos dá muita experiência nesse sentido, um homem que foi guiado no deserto, ficou rico em gado, prata e ouro. Jacó, o seu neto, também aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele foi guiado por Deus no deserto. Está escrito a respeito de Jacó que ele aprendeu a lutar com Deus e com os homens e prevaleceu como um príncipe. Você sabe o que significa isso? É exatamente o que Deus quer que você aprenda, que você apresente diante dele. Então tem muita gente tropeçando, muita gente dando passo em falso, muitas pessoas agora triste, amargurado, só vendo as consequências das escolhas que fez na vida, de coisas que pensou que ia dar certo e deu errado, por ter acreditado em promessas de alguém, na orientação de alguém, em alguma coisa que você imaginou que ia funcionar e não funcionou. Pois é, Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele. Amanhã nós vamos orar nesse espírito, às 18 horas em Atos, e vamos apresentar diante de Deus, porque estamos afinando o nosso espírito, os nossos ouvidos espirituais. Nós estamos afinando para ouvir a voz de Deus. Você não pode errar mais. Você precisa de um ano vitorioso. Você precisa da bênção de Deus esse ano. E Deus, Ele quer te dar toda a orientação que é necessária. Por isso que está escrito aqui, eu repito, está escrito no livro de Lamentações. De que se queixa, pois, o homem vivente? Pois é, está escrito aqui, queixa-se cada um dos seus pecados. É exatamente o que está acontecendo. Queixa-se cada um dos erros, de decisões, de escolhas erradas que fizeram na vida. Pecado, eu repito aqui, significa errar o alvo. E eu vou dizer a você, quem nunca errou o alvo, né? Quem nunca errou? Agora, existem erros que trazem consequências terríveis. Existem erros, meu amigo, que eu costumo dizer sempre, o retorno é longe, é muito longe. E nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo errando o alvo. Então vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ouvir a direção do Senhor em nossa vida e vamos nos apresentar diante dele, para que ele venha nos ajudar, nos aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa capacidade de discernir a sua voz, porque ele vai te abençoar. Ele sabe o que você está passando, conhece a tua vida, sabe exatamente o que serve para você, sabe o que não serve, e tem muita coisa boa que não vai te fazer bem, e Deus sabe quais são as coisas boas que vão fazer bem para você, que tem o teu número, que é para você. Ele sabe o caminho, e Ele quer te ajudar, Ele quer te orientar, para que você acerte. Então você vai elevando a sua capacidade de absorver a natureza de Cristo. Você vai elevando a sua capacidade de andar com Deus, com integridade, com espírito forte, uma mente limpa, um coração puro e acertando o alvo da sua vida. Acertando no alvo. E você vai acertar. Deus vai te dar uma direção, vai dar para você a criatividade e diante da oportunidade que Ele vai criar, vai te dar forças para fazer o que é necessário, para que a sua vida entre no eixo e para que você recupere todo o tempo que você perdeu por ter errado o alvo das outras tentativas. O retorno foi longe, né? Sei que muitos agora estão cansados. O retorno, quando é longe, sinceramente, bate o desânimo. A pessoa olha assim e diz, puxa vida, já gastei muito tempo e energia, e a pessoa pensa em desistir, pensa em parar, em largar tudo. Mas o Espírito de Deus está dizendo agora, não pare, não pare, eu vou te abençoar. Está escrito na palavra do Senhor que um dia
para o Senhor nosso Deus é como se fossem 1000 anos. E 1000 anos como se fossem apenas, olha isso, um único dia. Sabe o que significa isso? E neste ano você pode fazer mais do que esses 10 anos que passou, você não conseguiu fazer nada. Você pode fazer mais em um ano do que não conseguiu fazer em toda a sua vida. Você pode fazer mais em um ano o que você não conseguiu nesses 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque Deus restaura e Ele compensa os prejuízos que você teve no passado. Compensa os prejuízos que você está tendo agora, como resultado de decisões, de escolhas que tomou na vida por ter errado o alvo. Agora você vai se levantar e vai entrar esse ano de cabeça erguida e vai ter um ano vitorioso. Amanhã em Atos, às 18 horas, nós vamos orar nesse sentido, vamos tomar a nossa ceia, vamos apresentar diante do Senhor nosso Deus o nosso destino e vamos expor o nosso coração, os nossos sentidos, a nossa mente, para que o Espírito de Deus venha afinar o nosso espírito com o Espírito do Senhor, como um diapasão, afinando, para que você entre em harmonia com toda a direção de Deus e tenha a capacidade de ouvir a sua voz e tudo que Ele tem para você, reservado para você esse ano. Apesar de tudo, independente do governo que se instala, independente do que está acontecendo no mundo, independente dos resultados do que o mundo possa oferecer, aqueles homens do passado venceram no deserto. E você vence com Deus em qualquer lugar, quando está nesse espírito e quando está nesta disposição mental, firme e seguro, honrando ao Senhor nosso Deus e sendo orientado por Ele. Vamos orar. Pai querido e santo, nós te apresentamos cada vida que nesta noite está firme em tua presença, que está buscando a tua face, que está comigo, meu Deus, nesse início de ano, apresentando a sua vida, o seu destino, pessoas que te honram, pessoas que têm apresentado diante do Senhor o melhor das suas produções, do seu tempo, do seu trabalho, da sua vida. O Senhor diz em tua palavra: honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desfavorecidos. Então sonda nesse momento aqueles que te honram, aqueles que invocam a tua presença, aqueles que estão nesse espírito conosco, aqueles que estão buscando a tua face com espírito de leveza, com seu coração leve, aqueles que aprenderam a descansar em ti, a entregar o fardo por obediência à tua voz, à tua palavra, à tua orientação. Por isso que eu te peço agora, meu Pai, vem ao encontro desta vida nesse momento. Derrama no leito em que os teus filhos dormem o bálsamo da restauração, da força. Que este ano eles possam começar com tudo, com capacidade, inteligência, sabedoria, discernimento, sensibilidade para ouvir a tua voz. Que muitos dos que choram agora por ter errado o alvo de suas vidas possam verdadeiramente estar seguro da restituição, do que o Senhor pode fazer por eles e do que o Senhor quer fazer. Exatamente por conta deste aviso, desta ministração, porque agora estão ouvindo a tua voz. E eu tenho a certeza que os que estão ouvindo nesse momento a tua vocação são pessoas que foram separadas pelo Senhor para dar vitória esse ano. Então derrama agora o bálsamo da força do teu Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés. Remove os maus pensamentos, a tristeza, a angústia, o passado, as lembranças, as experiências negativas, a negatividade do coração, as amarguras, todo o peso que ficou no ano passado, nós não aceitamos que este peso retorne.
foi lançado no mar do esquecimento, foi lançado para longe, e agora os teus filhos, no espírito da leveza, se levantam diante de ti e recebem agora a tua bênção e vão ser orientados para ter a vitória completa. No nome santo do Senhor Jesus. Abençoa o pão e a água desta casa. Acampa o teu anjo esta porta para que só ultrapasse por ela as pessoas da tua vontade. E abençoa agora esta noite para que eles sejam ministrados enquanto dormem. E que amanhã, meu Pai, em nossa reunião, estejam ali firme, corpo, alma e espírito. E que o Senhor venha sobre nós, ungindo a nossa cabeça, quebrando as resistências, abrindo a porta que o Senhor diz em tua palavra, que esta porta, quando o Senhor abre, nenhum homem tem poder de fechar. Eu profetizo esta vitória sobre esta vida que me ouve agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Receba um forte abraço do seu amigo Epitácio Magalhães, vocês que estão aqui firme comigo nesse sábado, né? Nesse dia atípico, estamos aqui falando, porque no domingo nós não tivemos a nossa transmissão, tivemos um pequeno probleminha, não deu para transmitir a nossa reunião. Terça-feira você ouviu a mensagem de rádio. Na quinta-feira nós não ministramos aqui em nosso horário de costume, então hoje, sábado, estamos aqui falando a você que amanhã, domingo, 18 horas em ponto, estamos ali em Atos, no mesmo espírito, começando esse ano com muita vitória, disposição, desprendimento, força, integridade, isso aí. E o Espírito de Deus vai ministrar o nosso coração e vai afinar o nosso espírito, o nosso ouvido, para ouvir a direção dele. Vai ser um ano vitorioso, isso você pode crer, tá bom? Um beijo grande, seu amigo Epitácio Magalhães, e até amanhã, às 18 horas, em Atos. Fica com Deus, tenha uma noite de paz, muita alegria, muita vitória. Um beijo grande aos que estão comentando aqui e que entraram aqui nesse momento ao vivo. E segura firme, que a vitória do Senhor está vindo ao teu encontro. Beijo grande, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Muita paz.